Olá, eu sou a Maria Eduarda e hoje eu vou mostrar para vocês as principais matérias que vocês aprendem durante a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Claro que existem muitas outras matérias e vai variar de faculdade para faculdade, mas aqui estão as principais, então vem comigo. Começando pela História da Arquitetura, essa matéria que particularmente não é minha matéria preferida, mas ela é muito importante para a gente entender como os estilos arquitetônicos evoluíram ao longo do tempo, como eles impactam nos projetos atuais. Então, estudando melhor os períodos históricos, desde a antiguidade aos períodos atuais, isso ajuda a gente a entender melhor as características de cada estilo e como isso aplica nos projetos. Então, por isso que é tão importante estudar a história da arquitetura. Tem um impacto diretamente nos nossos projetos. Desenho e representação gráfica. Fiquem tranquilos, vocês vão aprender essas matérias da faculdade, tá? Então, se você não sabe desenhar, calma, vocês vão aprender, porque na faculdade a gente aprende a desenhar à mão, né? Então, perspectiva, representar, fazer realmente um projeto à mão. Então, isso é muito importante, porque até para você passar a sua ideia para um professor, para o seu colega, você tem que fazer o seu desenho. Então, para sair da cabeça e ir para o papel, você tem que desenhar. Então, por isso que o desenho ele é muito importante, porque se você só for falando para a pessoa, tem gente que não vai entender bolhufas de nada, tá? Você vai estar falando, a pessoa não vai estar entendendo, porque tem pessoas, a gente tem que saber disso, que não tem uma facilidade tão grande de imaginação. Então, por isso que o desenho à mão, muitas vezes, por ser mais rápido, você já está conversando com a pessoa, você já consegue ir lá desenhar, a pessoa já consegue entender. Então, por isso que o desenho, ele é uma ferramenta para que as pessoas entendam o seu ponto de vista, o que você quer passar. E a representação gráfica que você vai utilizar durante todo o curso, acredito que é para a vida também, porque muitos professores eles já pedem que muitos dos projetos sejam feitos totalmente de forma digital. Então você só vai ter ele físico quando você for imprimir, mas a grande parte do desenvolvimento dos projetos acabam sendo de forma eletrônica, digital. Então, por isso que é importante saber dessas duas formas, mas fiquem tranquilos que a faculdade vai dar essa bagagem para vocês, fiquem tranquilos. Materiais e técnicas construtivas. Então, quando você desenvolve um projeto, você tem que saber do que será feito, né, do que será executado o seu projeto. Então, se você desenvolveu um projeto para ele ser executado em madeira, como que funciona a construção em madeira? Se é em estrutura metálica, como funciona uma construção em estrutura metálica? Então, na faculdade, a gente vai aprender tanto a respeito de técnicas construtivas, como eu falei, estrutura metálica, madeira, a própria alvenaria, né, que é o mais tradicional aí do Brasil, o concreto armado, steel frame, então vários outros tipos de construções, assim como os materiais que estão totalmente relacionados a essas técnicas construtivas. Então, na faculdade, temos matérias voltadas a esses assuntos justamente para que a gente consiga projetar da forma correta. Urbanismo. Então, durante a faculdade, a gente vai ter matérias como desenho urbano, projeto de urbanismo e dentre outras matérias que pode estar na sua grade, mas tudo isso é para que a gente aprenda as principais técnicas, conceitos para desenvolver uma cidade, um bairro, uma quadra, uma ciclovia, uma área verde, né, uma praça. Então, tudo isso é para que a gente consiga desenvolver um ambiente urbano, né, para utilidade social. Então, isso a gente aprende na faculdade, então por isso, arquitetura e urbanismo. Cálculos. Matérias como matemática, física, topografia, saneamento, resistência dos materiais e por aí vai matérias. Tudo isso você vai precisar utilizar matemática. Não é uma matemática avançadérrima, calma, são cálculos mais tranquilos, alguns nem tantos, mas tudo que um arquiteto ele já consegue fazer, tá?
E a gente utiliza muitos cálculos para quê? Porque a gente precisa deixar especificado no nosso projeto se uma determinada laje, né? Então a gente fez um edifício. Se esse edifício eu posso colocar na minha varanda uma piscina, se aquela laje vai aguentar aquela piscina, então eu não posso simplesmente fazer um projeto e colocar uma piscina na varanda, porque senão aquela laje vai romper, vai quebrar, vai dar ruim. Vai dar ruim. Assim como cálculos para dimensionar saída de terra. Então, eu tenho um terreno. Então, o quanto de terra vai entrar, o quanto de terra vai sair. Porque tudo isso, imagina, já é um valor inicial para um cliente desembolsar. Então, olha, cliente, você vai ter que gastar X com somente a retirada de terra do seu terreno. Ou a gente utiliza disso e aproveita a topografia do terreno. Então, são cálculos que o arquiteto ele precisa saber. Tem coisas que é mais honrado para o engenheiro, mas que o arquiteto é importante saber para que a gente consiga desenvolver um projeto legal, ter um conhecimento legal, né? Saber se a gente pode ou não fazer determinada coisa, né, durante o projeto. Assim como uma coluna, né? Eu não posso simplesmente desenvolver um projeto sem colocar coluna nenhuma. Eu preciso deixar dimensionado onde uma coluna vai ficar. Claro que depois passa para o engenheiro, mas o arquiteto ele já precisa deixar especificado no seu projeto. Então, tem cálculo, não tem como falar que não tem, mas são cálculos normalmente mais tranquilos, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Projetos. A vida do estudante de arquitetura será resumida em fazer projetos, tá? Porque não tem jeito, será a nossa profissão. Então, quanto mais projetos fizermos durante a faculdade, mais repertório a gente vai ter para quando sair da faculdade, de fato, executar esses projetos. Então, serão projetos como de uma casa, de um edifício multifamiliar, de escritórios, de uso misto, que é composto de escritório, residência, comércio, isso tudo no mesmo lugar, shopping, hospital, fazer projetos de uma cidade, de um bairro, de uma praça, de um condomínio. Então, a gente vai estar qualificado para fazer qualquer tipo de projeto. Inclusive, eu gosto de dar um exemplo, principalmente de projeto urbano, é a parte que foi feita em Barcelona. Então, teve um planejamento urbano em Barcelona, em La Plata, na Argentina, na França, no Brasil mesmo, a gente teve Brasília, que tem o formato de um avião. Então, tem a asa norte, a asa sul, que foi totalmente projetado. Então, a ideia é que saia da faculdade fazendo qualquer tipo de projeto. Essa é a ideia de um arquiteto e urbanista, tá? Então, teremos muitos projetos na faculdade justamente para ter esse tipo de repertório. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu quis trazer as matérias que, independente da faculdade, vocês vão ter essas matérias, tá? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, deixar nos comentários se você, estudante de arquitetura, já teve essa matéria, e se já teve, se você gostou ou não gostou, que eu vou adorar saber da sua opinião. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, que eu vou postar um pouco mais do meu dia a dia, acompanhar como é essa vida louca de estudante de arquitetura. Até a próxima, tchau, tchau!